Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a participação de todos vocês e adianto que sempre falar sobre leis, né, não é uma tarefa fácil, porque é sempre um tema muito maçante, né, mas quem sabe com a LGPD isso seja um pouco melhor, né, porque o tema, ele é interessante, ele desperta a curiosidade de todo mundo, né, então eu dividi a apresentação aí em duas partes, né. Primeiro eu faço uma abordagem geral, uma abordagem macro, né, da lei, para todo mundo se contextualizar um pouco, e aí na sequência falar sobre a importância do IAM para a proteção de dados pessoais, aí a partir da análise de um caso prático, né. Então sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Bom, inicialmente, o que é, né, LGPD, o que é? Basicamente, essa lei que foi sancionada, né, foi aprovada aí em 14 de agosto de 2018, né, e que está valendo, de fato, desde setembro, 18 de setembro de 2020, né, então, recentemente, fizemos aí um ano de vigência da LGPD, e, resumidamente, ela busca tentar trazer um controle sobre o fluxo dos dados pessoais, né, trazendo aí regras, alguns limites e competências para os agentes de tratamento, né, definindo basicamente, então, o tipo, a forma, ou seja, como empresas e governos vão poder tratar, manipular dados pessoais, né, e conferindo naturalmente daí ao cidadão uma série de mecanismos de controle sobre os seus próprios dados, né. Bom, eu gosto sempre de contextualizar, eu gosto muito de trazer esse infográfico nas apresentações sobre a LGPD, porque eu entendo que é a melhor maneira de nos sensibilizarmos com o tema da proteção de dados, né? A partir dessa imagem, as pessoas, e aqui eu me incluo, né, elas conseguem materializar o fenômeno do Big Data, né, que tanto se ouve falar, mas que a gente não enxerga, a gente não toca, né, mas é a razão de tudo que está acontecendo hoje nas nossas vidas, né, então, em razão aí de nós vivermos hoje dentro dessa economia 100% analítica, né, totalmente baseada na análise de dados, e cada vez de uma forma mais veloz, mais sofisticada, onde os dados, então, assumem um protagonismo que jamais se viu, né, surge a necessidade de regular o tratamento de dados pessoais. Dada aí, então, como se vê na imagem, a quantidade avassaladora de dados que são coletados diariamente, a capacidade computacional de processamento e o elevado grau de organização e inteligência que são empregados sobre esses dados. Então, dentro desse contexto, né, esse contexto econômico, tecnológico, social, é que surge a LGPD. E dentro de um movimento global de regulação, né, cujo objetivo, então, maior é devolver ao cidadão titular dos dados pessoais o controle sobre o fluxo dos seus próprios dados, dando a eles, a nós, cidadãos, né, mais consciência sobre o que está acontecendo, permitindo que nós façamos escolhas mais conscientes e, portanto, escolhas melhores no nosso dia a dia. E quando eu me refiro a um movimento global de regulação, é porque eu faço questão sempre de deixar claro que a LGPD não é uma jabuticaba, né, aquela frutinha que só dá no Brasil. Não, muito pelo contrário, ela resulta de uma mudança de paradigma importante e necessária para uma economia digital, né? E a maior fonte de inspiração da nossa LGPD é o Regulamento Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, que está valendo, está vigente desde maio de 2018, né? E com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né, a União Europeia, então, buscou aí estabelecer um consenso, né, a partir da unificação das leis e regulações nacionais. E aí foi fazendo ajustes, eliminou algumas inconsistências, modernizou o regramento, a ponto de poder atender aos novos desafios que nós viemos enfrentando, né, os novos desafios tecnológicos, econômicos e políticos. E com isso, a União Europeia veio e ampliou o escopo de proteção à privacidade e estabeleceu um novo padrão para a proteção de dados pessoais, que está vigente aí desde 2018. E no caso do Brasil, particularmente, né, nós podemos afirmar que um dos principais motivos para desarquivar o projeto da LGPD
que existia já desde 2012 nas gavetas do Congresso Nacional, foi econômico, porque com a entrada em vigor do regulamento europeu, empresas multinacionais elas não estariam mais dispostas a se relacionar com países que não tenham leis sobre proteção de dados pessoais. Isso significa, em resumo, né, que países que não se ativerem em proporcionar aí um nível adequado de proteção de dados pessoais através de leis, regulamentos, autoridades, vão ser, sim, paulatinamente excluídos da economia global que permeia aí os estados democráticos, né? Mas, no entanto, apesar de todos os motivadores de ordem econômica, eu não tenho nenhuma dúvida que o maior desafio que a LGPD nos propõe é o cultural, sem sombra de dúvidas, né? E aí, nesse aspecto, eu gosto muito de trazer, gosto de relacionar a LGPD, essa imagem com a LGPD, né? Porque a LGPD, ela não se resume a um mero projeto, né? Que tem início, tem meio e fim, com um escopo sempre muito bem definido. Não, a LGPD, ela é uma jornada, ela é uma caminhada, mas é uma caminhada que tem que ser feita de uma forma muito segura. E aí que entra a ideia da faixa de segurança. Então, dentro desse evento de IAM, eu gosto de ressaltar que LGPD não é somente sobre leis. LGPD é sobre pessoas, né? É sobre comportamento humano. LGPD é uma jornada de transformação do ser humano em relação a como nós lidamos com as nossas próprias informações. E a lei, a LGPD, é apenas o meio, um instrumento através do qual vai ser possível alcançarmos como sociedade essa transformação. Então, esse, na minha visão, é o maior propósito da LGPD, é a mudança de comportamentos, né? É cultural. E aí, rapidamente, uma abordagem, né, LGPD, por quê? Né? Aí, a pergunta que sempre fazem é, mas por que agora todo esse movimento global em torno dessa questão, essa corrida, né? Afinal, dados sempre foram um fator de produção, né, para muitos negócios, claro que sim, mas não com a mesma intensidade, né, e com a mesma sofisticação que nos últimos anos, né? Enfim, então, por que agora, né? Rapidamente, uma abordagem aí geopolítica, né? Pouco se fala sobre um dos motores, digamos assim, propulsores dessa corrida global por regulamentar, né, o tratamento de dados pessoais e proteger a privacidade, né, do indivíduo. Bom, no caso da proteção de dados, então, o que trouxe o tema à tona, né, um dos grandes motores, foi um movimento geopolítico bastante brusco, né, em que despertou interesse e a necessidade de governos em regulamentar de forma um pouco mais rigorosa esse assunto. E são dois eventos, basicamente, né? O Brexit, que ocorreu aí em junho de 2016, e as eleições americanas de novembro de 2016. Né? Esses dois eventos trouxeram aí a público o escândalo da Cambridge Analytica, que é uma empresa de mineração e análise de dados focada exclusivamente em campanhas eleitorais. Bom, o esquema, rapidamente, resumindo, imagino aqui que todo mundo tem ouvido falar alguma coisa sobre a Cambridge Analytica, né? Eu vou contar resumidamente, né? Que o esquema, então, investigado, ele teria iniciado em 2014, quando Alexander Kogan, um pesquisador vinculado à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ele desenvolveu um aplicativo chamado This is Your Digital Life, inicialmente para fins meramente acadêmicos, tá? Pesquisa. Se tratava de um teste de personalidade, desses aí que a gente está acostumado a ver pelas timelines das pessoas nas redes sociais, as pessoas que a gente conhece, nossos familiares, amigos, enfim, fazendo esses testes de personalidade. Bom, esse teste de personalidade foi aplicado através do Facebook, na condição de um aplicativo externo, e alcançou aí em torno de 270 mil usuários que se dispuseram a fazer esse teste. Entretanto, em razão de uma brecha na política de privacidade do Facebook, os aplicativos externos, eles podiam coletar os dados não só dos usuários que realizaram o teste, mas também de todos os seus amigos. Então, em função disso, dos 270 mil usuários, o aplicativo This is Your Digital Life conseguiu os dados de nada mais, nada menos do que 87 milhões de usuários do Facebook, e na maioria deles, eleitores americanos. A brecha, então, na política de privacidade, né, do Facebook, como se vê, ela permitia essa coleta ampla de dados, esse acesso, né, amplo aos dados, né, inclusive de quem não fez o teste, né.
sob a condição de que fossem utilizados para, abre aspas, melhorar a experiência dos usuários, fecha aspas. Bom, posteriormente, esses dados, então, obtidos, né, pelo teste de personalidade, eles teriam sido vendidos por Alexander Kogan para a Cambridge Analytica, essa empresa, então, que veio a trabalhar para as campanhas do Brexit, em prol da saída do Reino Unido da União Europeia, e posteriormente nas eleições americanas, mais precisamente aí na campanha de Donald Trump. Bom, toda essa história, então, terminou, né, numa investigação iniciada aí pela União Europeia e outra pelo Congresso Nacional Americano, ambos, evidentemente, tentando entender como que dados obtidos inicialmente para fins exclusivamente acadêmicos foram compartilhados de uma forma tão indiscriminada e abusiva, né, entre parceiros comerciais, para que depois eles viessem parar nas mãos de empresas como a Cambridge Analytica, né, e acabar interferindo aí de uma forma tão incisiva em eleições e pleitos pelo mundo, né. Bom, enfim, governos, né, finalmente reconheceram abertamente, né, que o uso abusivo e indiscriminado dos dados é uma ameaça às democracias, né, ao livre-arbítrio, à sanidade mental das pessoas. Naturalmente, o Facebook tentou colocar a culpa aí no pesquisador, que é quem teria vendido esses dados para a Cambridge Analytica. Entretanto, nós sabemos que esses dados, eles só foram obtidos pela empresa Cambridge Analytica graças a brechas na política, vulnerabilidades que existiam na política de privacidade do Facebook. Ou seja, esses dados não vazaram, eles não foram roubados, né? Eles foram acessados, compartilhados pelo Facebook com os aplicativos externos. Bom, e aí nós temos, depois de tudo isso, essa imagem emblemática, que não sei quem acompanhou aqui, o depoimento que correu ao vivo na televisão, em abril de 2018, né, nós temos a cena emblemática de Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, num depoimento ao Congresso Nacional Americano, tendo aí que se comprometer, né, a garantir a idoneidade e segurança das próximas eleições pelo mundo, né, entre elas Brasil, México, Índia, etc. Enfim, a que ponto, né, chegamos? É sempre bom ter essa visão mais holística, né, e de origem das leis, né. Bom, no caso do Brasil, como eu já havia falado especificamente, né, outro componente que contribuiu de forma muito mais pesada para a aprovação da LGPD foi econômico, né, porque com a entrada em vigor do regulamento europeu, empresas multinacionais não vão estar mais dispostas a se relacionar com países que não têm leis sobre proteção de dados, mas também porque o Brasil, assim como tantos outros países, almeja há anos ingressar como um membro pleno da OCDE, que é uma organização aí que reúne as principais economias do mundo, né? E ser membro da OCDE faz presumir um alto grau de credibilidade aos seus países membros, né? Porque ela tem como propósito a defesa da democracia e dos princípios econômicos. E a regulação da proteção de dados pessoais é um dos tantos requisitos para que um país possa vir a ser admitido como um membro pleno. E aqui, então, vale repetir, né, o que eu já falei antes, isso significa dizer que os países que não se ativerem a proporcionar um nível mínimo e adequado de proteção de dados vão ser paulatinamente excluídos aí da economia global que permeiam estados democráticos, né? Trago rapidamente aqui quais são as principais leis hoje pelo mundo que vale uma referência, né? O regulamento europeu, como eu já falei anteriormente, né? E aí com a iminência aí da entrada em vigor dele, né? Combinado com todo esse escândalo aí de Cambridge Analytica, Facebook, enfim, começa essa corrida global por regular o tratamento de dados pessoais aí pelo mundo, né? E a CCPA, California Consumer Privacy Act, eu sempre gosto de trazer ela e mencionar, é uma lei de extrema relevância, né, nos Estados Unidos, que não tem, principalmente nos Estados Unidos, que não tem uma lei federal geral sobre proteção de dados pessoais, né. A CCPA foi aí aprovada em julho de 2018, né, e ela foi considerada, digamos assim, uma bomba para o mercado, né, porque o estado da Califórnia, além de ser o mais populoso dos Estados Unidos, é também o reduto, o celeiro, né, dos grandes players de tecnologia, né, então vocês imaginem, o processo de revisão e votação dessa lei, ele durou, acreditem, menos de uma semana,
tá? Em uma, digamos assim, uma manobra histórica dos legisladores que, naturalmente, sofreu uma pressão muito grande das grandes empresas de tecnologia para que não houvesse uma regulação nesse nível, né? Então, aqui é bem interessante mencionar, e essa lei entrou em vigor em janeiro de 2020. E aqui, rapidamente, passando as principais leis da América Latina, e de novo mostrando, né, o Brasil já vinha atrasado no tema, né, nós temos aí os nossos vizinhos com algumas leis já esparsas, a Argentina desde 94 com leis esparsas, mas desde 2001 com uma lei geral, inclusive com uma autoridade, né. Então, com certeza, todas essas leis estão passando por atualizações, visando aí se equiparar ou se aproximar aos padrões impostos pela União Europeia. Bom, mas afinal de contas, quais as situações, né, então, que estão sujeitas aí à LGPD, né? A LGPD ela vai se aplicar a todo e qualquer tratamento de dado pessoal que seja realizado dentro dessas circunstâncias, né, por uma pessoa natural ou jurídica, que seja tanto de direito público quanto privado, tanto em meio físico quanto digital, desde que o tratamento seja realizado em território nacional e que seja para ofertar ou fornecer um bem ou um serviço, tá? E aí, porque a ideia do setor público, né, a ideia central é a de que não existe um dado pessoal que seja irrelevante, né, não importa aonde, nas mãos de quem ele esteja, se for mal usado, mal utilizado, ele vai ter o mesmo potencial lesivo, por isso a lei se aplica aí tanto a governos, né, entes públicos quanto privados. E os fundamentos, gente, afinal de contas, o que então a LGPD protege, né? Em primeiro lugar, ela protege o titular, né, o titular de dados, que a gente não pode negar, que vinha sendo aí tratado como um mero sujeito passivo nas relações aí pelos agentes de tratamento, né? Por isso, então, essa necessidade de regular e impor alguns limites, competências e responsabilidades. E o objetivo dessa regulamentação é trazer um maior equilíbrio, digamos assim, entre quem trata os dados pessoais e o titular desses dados, devolvendo aí para o cidadão um pouco do controle sobre o fluxo dos seus dados pessoais, né? E, por consequência, naturalmente, resguardando aí a privacidade do indivíduo, né? A sua autodeterminação informativa e a sua liberdade, seu livre-arbítrio, né? Possibilitando que, ao menos, as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo. E pessoas conscientes fazem escolhas melhores. Porque, acreditem, nós vivemos um momento no qual nós, como indivíduos, né, nós não conseguimos mais identificar com clareza quais informações nossas são utilizadas, para quais propósitos e como isso vem interferindo e influenciando as nossas vidas e as nossas escolhas. E isso vem ocorrendo de uma forma imperceptível para a maioria das pessoas. Bom, e o tratamento, né? O tratamento pela LGPD, toda e qualquer operação realizada com dados pessoais. E aí o conceito trazido pela LGPD é extremamente amplo, né? Como pode se ver, eu transcrevi ali os 20 verbos que a própria lei traz no seu artigo e que definem, né, conceituam o que é o tratamento. Então, eu vejo que a simples coleta, recepção, arquivamento, enfim, olhou para o dado, dá para se dizer que está tratando, né, de acordo com o que a legislação hoje prevê. As bases legais, aí a lei nos traz, o artigo 7º nos traz 10 hipóteses que permitem, então, aí o tratamento de dados pessoais, né? E vejam que, além do consentimento, existem outras 9 bases legais que permitem o tratamento dos dados, né? Por isso que, quando a empresa for inventariar, mapear os seus dados, ela tem que analisar pontualmente em qual das bases legais que aquele tratamento específico se enquadra. Porque o primeiro pensamento que vem à cabeça quando falamos em LGPD é pega o consentimento, né? Mas o consentimento, como a gente vê, ele é apenas uma das hipóteses elencadas pela LGPD e que deve ser empregado quando excluídas as outras 9 bases legais para tratamento de dados. Até porque o consentimento é uma autorização concedida pelo titular e que pode ser revogada a qualquer momento. As penalidades, eu acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar da famigerada multa de 50 milhões, né, enfim, mas aqui eu gosto muito de lembrar que, ao contrário, né, do que muitos pensam, muitas vezes até que o boleto de uma multa, né, chegue para uma empresa pagar,
ela já pode ter sido atingida de forma mais gravosa em sua reputação e imagem, né? Porque a publicização de um incidente envolvendo os dados pessoais dos seus clientes pode ser muito mais fatal, né, para a continuidade dos negócios, né? Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão envolvendo aí a continuidade dos negócios e a publicização, que entendo que são penalidades bem graves. E a fiscalização, nós temos aí a instituída Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que hoje ainda está vinculada à Presidência da República, né, e que em breve se tornará independente. O Ministério Público Federal, Ministério Público em todas as suas esferas, né, estadual, federal e do trabalho. E, por fim, o consumidor, né, que eu entendo que vai ser o maior fiscal, né, na minha opinião, né. E aqui eu gosto sempre de destacar que a privacidade ela será muito em breve um diferencial competitivo para as empresas, porque nós veremos cada vez mais um consumidor atento à proteção dos seus dados pessoais, né? E esse novo consumidor, ele não pode ser ignorado, né, pela economia, porque ele representa aí uma mudança de era muito importante, né? Novos modelos de negócio eles vão surgir por conta dessa mudança de comportamento, né? Então, numa abordagem, digamos assim, mais positiva, proativa, a LGPD ela também é um oceano de oportunidades para quem estiver atento a essa mudança cultural que vem vindo por aí. E aí atender, e quem entender melhor, né, esse novo consumidor, com certeza vai aproveitar melhores oportunidades aí de negócio em qualquer segmento. Bom, um estudo de caso, né, gente, é impossível não falar num evento de IAM sobre o Marco Zero, digamos assim, que assim é intitulado, né, o Marco Zero da GDPR, que foi a primeira multa, né, aplicada na União Europeia após a vigência do GDPR, que foi para um hospital, para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, localizado em Portugal, aí na cidade de Barreiro, né. A multa aplicada foi de 400 mil euros. A Comissão ali Nacional de Proteção de Dados, ela soube da infração através de uma publicação na mídia local, né, e somente depois, né, que foi confirmada pela fiscalização da autoridade local ali de proteção de dados. O que chamou atenção é que nessa multa é que a Comissão Nacional ela agiu com base em uma matéria de jornal e não numa denúncia. Foi o Sindicato dos Médicos que fez a denúncia através de uma matéria publicada no jornal local da cidade ali, a respeito do quê? Da inexistência de procedimentos documentados de acesso aos dados, todos eles sensíveis, porque relacionados, então, com a saúde aí dos pacientes. Então, quando o assunto é IAM, né, gestão de identidade e acessos, é impossível não lembrar desse caso emblemático para o tema que a gente trata aqui hoje, né, e tentar esmiuçar as condições que levaram aí essa multa de 400 mil euros, né. Então, quais foram as violações apontadas pela autoridade nacional, autoridade local, né, de proteção de dados? Foi a violação ao princípio da minimização, né, a violação da integridade da confidencialidade e a incapacidade em garantir a continuidade da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, né? Mas então, quais foram os fatos apurados pela autoridade e que geraram, ensejaram essa multa de 400 mil euros, né? Primeiro, não haviam documentos contendo a correspondência entre as competências funcionais dos usuários e os perfis de acesso à informação dentro do hospital, né? Incluindo aí informações clínicas, médicas, tá? Também não tinha documento que definia as regras para a criação de usuários no sistema, né, de informação do hospital. Funcionários técnicos desfrutavam do mesmo nível de acesso que era reservado somente ao grupo médico, ou seja, enfermeiros e técnicos acessavam amplamente tudo, né? Todas as informações seriam restritas somente ao grupo médico, né? E aí resultou numa indiscriminada possibilidade desses funcionários consultarem os processos clínicos, os prontuários de todos os pacientes do hospital.
existência de credenciais de acesso que permitiram a qualquer médico, independente da sua especialidade, a acessar a qualquer momento os dados de todos os pacientes do hospital. Então, não havia uma separação, né? Não havia esse controle, né? Qualquer médico acessava qualquer setor, né? Qualquer especialidade. E isso foi considerado como uma violação ao princípio da necessidade de saber e o princípio da minimização de dados. Na sequência, haviam 985 usuários associados, né, ao perfil médico do hospital, mas nos gráficos, né, nos relatórios oficiais de recursos humanos do hospital, existiam apenas 296 médicos ativos naquele hospital, né. Manutenção de perfis inúteis, né, para médicos, então, aí que não prestavam mais serviços para o hospital, né. Haviam apenas 18 contas de usuários inativas, sendo que a última tinha sido inativada em 2016, a multa foi aplicada em 2018. E mais, o hospital, né, no entendimento da autoridade, então, com base em todos esses fatos, teria agido de forma livre e voluntária e conscientemente sabendo que seus atos eram proibidos por lei, né. Então, assim, a partir do caso aí do Hospital Português, né, analisando um pouquinho esses fatos, a gente verifica que não é só de vazamento de dados que vive a GDPR e a LGPD, né? Porque, como nós vimos, não houve um incidente de vazamento de dados pessoais propriamente dito, no caso do hospital, né? A infração que resultou na multa de 400 mil euros, ela decorreu da falta de controle e governança dos dados pessoais dos pacientes daquele hospital. Então, GDPR e LGPD impõem a necessidade de governança dos dados pessoais. Trazendo o caso do Hospital Português, né, para a realidade da LGPD, não foram observados, podemos dizer que não foram observados os princípios da segurança e da prevenção, né? Ou seja, as empresas e governos, elas têm que garantir a segurança dos dados pessoais, mediante a adoção aí de todas as medidas técnicas e organizacionais existentes e disponíveis para prevenir os acessos indevidos e incidentes de vazamentos ocorram, né? Não ter, portanto, o controle sobre quem acessa os dados pessoais pode ser motivo para a aplicação de multas, pois demonstra ausência de governança, em desrespeito aí aos princípios, né, da LGPD. Então, trazendo os conceitos jurídicos que permeiam hoje a responsabilidade civil brasileira, né, seria o caso típico de negligência, né, que caracterizaria a culpa do controlador pela falta de cuidado ou indiferença, que é a negligência, né? Negligência é a falta de cuidado ou indiferença, pois o controlador deixa de adotar medidas e precauções necessárias, indispensáveis, para proteger os dados pessoais que ela controla, né? Permitindo dessa forma um acesso amplo e indiscriminado a eles, né? Então, voltando para o caso do Hospital Português, diante ali dos fatos que nós vimos aqui nos slides, né, os fatos apurados pela autoridade local, né, verificou-se uma típica situação de negligência, porque o hospital deixou de fazer algo que sabidamente ele deveria de fazer, né? Então, nós sabemos que o vazamento de dados pessoais, ele é um dos riscos mais temidos atualmente pelas empresas, mas eu também sempre gosto de lembrar que pessoas jurídicas não vazam dados. Quem vaza os dados são pessoas físicas, seja por falha, por omissão ou por intenção. Por isso, saber quem tem acesso aos dados pessoais da sua empresa e ter algum controle sobre quem acessa é fundamental para estar em conformidade com a LGPD. Então, quais seriam as boas práticas relativas ao controle de acesso que não foram adotadas pelo Hospital Português e que foi multado, né? Poderíamos citar aqui 3. Não existia uma norma interna de controle de acesso que deixasse claro as diretrizes da empresa e as regras que as pessoas deveriam seguir. Não foi observado também a concessão de contas pessoais em sistemas, permitindo-se aí a criação de contas genéricas, né, para uso de mais de uma pessoa ou setor. E, por fim, não
foi observado o princípio do mínimo privilégio, né? Visando aí conceder um acesso somente aos dados que o funcionário precisa para fazer o seu trabalho. Bom, por onde começar, né, depois disso tudo que nós olhamos, né? Basicamente, a governança, né? A gente começa pela governança, e aqui vale ressaltar novamente que não é só de vazamento de dados que vive, né, a LGPD. Ao contrário do que muitos pensam, a LGPD ela impõe a necessidade de governança dos dados pessoais por parte das empresas. E o artigo 37, ele prevê a necessidade das empresas, instituições e governos manterem registros das operações de tratamento de dados pessoais que elas realizam. E é esse mapeamento que vai permitir que a empresa tenha uma visão unificada dos dados pessoais que ela tem armazenados e das suas respectivas obrigações em relação a eles. E a partir do inventário, do mapeamento, o nome que queira se dar, né, é que se consegue visualizar e registrar o ciclo de vida dos dados pessoais dentro de uma empresa. Afinal, como é que uma empresa vai proteger algo que ela desconhece? Se a empresa ela não sabe quais dados ela trata, como é que ela vai adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger esses dados e atender o artigo 46? Então, é possível afirmar que hoje, na vigência da LGPD, as empresas precisam saber as respostas para essas 6 perguntas básicas. E veja que esse é somente o começo, né? É o pontapé inicial para trilhar essa jornada chamada LGPD, né? Mas sem ele, nós não sabemos para onde ir, tampouco o que a gente deve proteger. E cada vez mais as auditorias vêm recomendando a adoção de sistemas de gestão de identidade e acessos, pois elas auditam as deficiências existentes dentro das organizações nos controles de acessos, e elas existem aos montes, né? Por exemplo, contas em sistemas de pessoas desligadas, que já não pertencem mais aos quadros da empresa, né? Como é o caso ali do Hospital Português, né? Ou ainda contas com direitos excessivos, né? Permitindo aí que um funcionário tenha acesso amplo a informações que vão muito além daquilo que ele realmente precisa saber para realizar o seu trabalho, ferindo aí o princípio do mínimo privilégio, o princípio do need to know, né? Então, vale destacar novamente que saber quem tem acesso aos dados pessoais na sua empresa e ter algum controle sobre quem acessa é fundamental para estar em conformidade com a LGPD. E a educação digital, né? E aí eu gosto de novo de dizer que o vazamento de dados pessoais, sim, é um dos riscos mais temidos atualmente pelas empresas. Mas eu gosto sempre de lembrar que pessoas jurídicas não vazam dados. Quem vaza os dados são pessoas físicas, seja por falha, por omissão ou por intenção. Por isso que IAM é um pilar fundamental para o atendimento da LGPD, né? Na medida em que o controlador negligencia o controle de acesso aos dados dentro da sua empresa, ele assume uma elevada responsabilidade e aumenta o seu grau de risco para a ocorrência de incidentes de segurança, pois as pessoas são, sim, o ponto fraco de toda essa cadeia. E a sociedade e as empresas são feitas de pessoas. Por isso, repito, o IAM é um pilar fundamental para o atendimento da LGPD, porque a LGPD não é somente sobre leis. Lembrem que eu falei lá no começo, a LGPD é sobre pessoas, é sobre comportamento humano. E nós somos o ponto fraco dessa cadeia, né? E automatizar os processos é fundamental, pois além de otimizar os processos dentro das empresas e organizações, ele também diminui consideravelmente a ocorrência, a margem de erros, né? E para isso o IAM é a solução que permite uma governança adequada e que atende aí a LGPD, né? Então, para finalizar, depois aí dos escândalos envolvendo o Facebook e suas graves falhas em relação à privacidade dos seus usuários, eu trago para vocês, então, a versão 2019 de Mark Zuckerberg, dono do Facebook, né? Essa imagem foi retratada na Conferência Anual de Desenvolvedores da Empresa, que ocorreu
em 30 de abril de 2019, exatamente um ano após o seu depoimento no Congresso Nacional Americano, depois aí de muitas investigações e do pagamento de multas bilionárias, né, aonde então Mark Zuckerberg aparece afirmando aí a uma multidão de desenvolvedores do Facebook que, acreditem, o futuro é privado e sobre como encarar esse novo movimento. Então, o posicionamento assumido por uma empresa que trata os dados pessoais de nada mais, nada menos do que 2 bilhões de cidadãos do mundo, me parece ser um paradigma adequado para sinalizar o que está por vir em termos de sociedade de negócios. E acreditem, este é só o começo de um movimento que não está acontecendo por acaso. Muito obrigada pela atenção de todos, obrigada pela participação.